O Nicolas Ferreira talvez seja uma das figuras mais odiadas pelo petismo e pela esquerda como um todo. Ontem tentaram pregar uma armadilha no Nicolas Ferreira. Afinal, ele, como vocês devem saber, foi eleito como presidente da Comissão de Educação. E isso está incomodando demais a esquerda. Presta atenção por quê. A esquerda tomou conta totalmente da educação brasileira. E ali ela conseguiu arraigar toda a sua sistemática ideológica para cima das crianças. E agora, com o presidente da Comissão da Educação conservador, pauta que nunca foi interessante, a direita tomar conta. E agora a direita entendeu, olha, eles tomaram conta se infiltrando nas instituições. Então o Nicolas Ferreira é uma ameaça ao petismo. Mas nesse editorial eu vou te explicar como é que aconteceu essa, vamos dizer assim, armadilha do PT. Eu vou te explicar. O Lula resolveu fazer um evento lançando novos cursos profissionalizantes. E é lógico, como o Nicolas Ferreira, ele é o novo presidente da Comissão de Educação, o que o pessoal da esquerda fez? Liguem, convidem Nicolas. Segundo o Nicolas Ferreira, ele recebeu várias ligações, chamando ele para ele poder ir até a comissão lá no Planalto, no evento lá no Planalto, onde o Lula estava. Só tinha duas funcionalidades. Se o Nicolas declina e não vai, eles iam falar que é um presidente da Comissão de Educação que não se importa com pautas da educação. E aí, iam cair matando em cima do Nicolas, iam pedir aí até cassação do Nicolas e mais um monte de coisa, se o Nicolas não fosse. Se o Nicolas fosse, aí iam tentar jogar o Nicolas contra os seus apoiadores, contra os bolsonaristas, dizendo assim, olha só, o Nicolas traiu vocês, foi no evento do Lula. Seriam matérias mais ou menos como essa aqui, ó. Nicolas Ferreira foi visitar Lula no Palácio do Planalto. O presidente da Comissão de Educação, o deputado bolsonarista, participou do evento no Palácio do Planalto nessa terça-feira. E aí já ia começar a gente, nossa, Nicolas é um traidor, se aliou ao Lula e traiu o Bolsonaro? Pois é, Nicolas foi sim, mas acabou fazendo do limão uma limonada. Olha só o que o Nicolas Ferreira fez. Por pautas que atingem os jovens, Nicolas Ferreira foi tietado por todos os estudantes que estavam no evento lá no Planalto. Deputado bolsonarista acompanhou o anúncio feito por Lula de 100 novos campos de institutos federais. Ele disse ter sido hostilizado por apoiadores do governo. E exatamente o que aconteceu. A juventude, os jovens, os rapazes que estavam lá, foram todos correndo para tirar uma foto com o Nicolas, para conversar com o Nicolas, e ele foi literalmente tietado pela juventude que lá estava. Isso incomodou demais a turma do PT, que acabou por hostilizar o rapaz, acabou por ofender o rapaz. O Nicolas Ferreira, depois, prestou um depoimento, ou seja, uma entrevista para o antagonista, onde ele explicou a situação. Fui eleito presidente da Comissão de Educação, o governo me convidou, ligou diversas vezes para o meu gabinete e eu percebi que, obviamente, se tratava mais de um convite para poder realmente me descredibilizar, caso eu não viesse, do que, de fato, um convite de fato. Então, vim aqui, fiz o meu papel de fiscalização, afinal de contas, sou presidente da Comissão de Educação, fui muito bem tratado pelos alunos, não tão bem tratado pelo público, né, os democratas, e, obviamente, estamos aí em cima para poder ver se esse anúncio dos institutos federais realmente vai sair do papel. Afinal de contas, anunciar até propaganda anunciaram picanha, entregaram aí abóbora, então vamos ver de fato o que vai suceder disso daí. E, obviamente, deram um tiro no pé, né? As manchetes agora serão quais? Nicolas o democrata? Nicolas o traidor do Bolsonaro? Não vai colar, né? Então tentem na próxima aí, boa sorte. Tentei na próxima aí, boa sorte. Ou seja, conseguiu fazer dos limões uma limonada e mostrou que tem tino para política, mostrou que tem tino para saber jogar o jogo político aqui. Parabéns ao Nicolas Ferreira, mandou bem. Vamos lá, outra questão agora. Olha só, a gente falou para vocês ontem do caso do sequestro ao trem, ao ônibus, perdão, lá no Rio de Janeiro. E isso chamou atenção, até reviveu um caso semelhante que aconteceu há anos atrás, também no Rio de Janeiro, onde acabou tendo pessoas que foram vítimas, né, desse
desse mal gigantesco que é a violência brasileira. 17 reféns foram liberados, mas um levou o tiro e está em estado grave, tá? Que é o Bruno Lima da Costa Soares. Foi a vítima baleada e está num estado mais grave. O que é a grande questão? A gente tem que começar a repensar os pontos de vista da segurança no Brasil. Um sujeito entrou no ônibus armado e ali ele fez o ônibus refém. O que nós temos que pensar? Segundo a matéria aqui, é do R7 essa matéria, tá, pessoal? Sequestrador de ônibus no Rio, Band News. Sequestrador de ônibus no Rio estava com tornozeleira desligada desde 2022. Paulo Sérgio de Lima deixou a tornozeleira descarregar em agosto de 2022 e nunca mais ativou o aparelho. Na verdade, o que aconteceu com o sequestrador, ele era um cara que já era foragido da justiça. Teve as benesses de saída, estava em liberdade provisória, depois foi revogada a liberdade provisória porque desligou a tornozeleira desde 2022, nunca mais ligou. Era mais um que foi beneficiado pelo sistema a seu favor. Então, isso mostra, escancara ainda mais a necessidade urgente e moral que a Câmara dos Deputados tem de, sem sombra de dúvidas, regular essa situação das saidinhas, acabar com isso, acabar com as benesses. Tem que cumprir pena? Entrou e cumpra a pena, ponto. Foi condenado a 10 anos, então é 10 anos. Rever as penas, endurecer as penas para crimes violentos, flexibilizar, aqui eu até falo, possibilidade de penas alternativas, mais duras e pesadas, com possibilidade de reversão em prisão para aqueles crimes não violentos, mas tem que rever o sistema brasileiro hoje, como ele está, não dá. E aí, eu mostro para vocês uma outra notícia que faz a gente refletir sobre isso aqui. Sequestro de ônibus no Rio. Essa matéria é da Globo, tá? Em depoimento, o sequestrador disse que faz parte de uma facção criminosa e que estava tentando fugir para Juiz de Fora porque tinha se desentendido com um traficante na favela da Rocinha. Sabe o que me vem à cabeça quando eu vejo isso aqui? A polícia, o sistema de segurança não é respeitado. O cara estava querendo fugir. Não da polícia. Fugir da polícia pra quê? A polícia pega num dia, ele fica um mês, 2 meses, 3 meses, no outro dia ele tá solto pra poder fazer tudo de novo. Eu mostrei pra vocês que entre uma senhorinha que pegou 17 anos de cadeia, porque tava lá em Brasília no dia do 8 de janeiro, e o líder geral, o principal líder da facção do PCC, que tomou 12 anos. Ou seja, é muito pior hoje você ser muito mais fácil hoje você ser um líder de facção. Por quê? Porque você não vai ter penas duras. Esse cara vai entrar, vai cumprir um pedacinho da pena, se for pego, e logo sai. Já a senhorinha, ela não vai ter condição de pagar os 30 milhões de multa que foi aplicada a ela. Ela vai ficar lá por muitos anos. Então é assim que funciona a regra do jogo. E o que eu quero mostrar pra vocês aqui é, o cara fugiu com medo da facção. Da polícia ele foge de medo? Não foge. E o pior de tudo mesmo, eu não vi nenhuma matéria dessa imprensa podre, torpe e tosca parabenizando os policiais que conseguiram fazer um trabalho sério, conseguiram fazer um trabalho de diálogo ali para apaziguar os ânimos e conseguiram impedir, desde quando eles chegaram, conseguiram impedir que fosse algo mais grave, algo maior. Porque quando a polícia chegou, ela já tinha alvejado o rapaz, o Bruno, que foi alvejado, ele já tinha sido alvejado. Ou a polícia chegou, conseguiu apaziguar os ânimos, resolveu o problema e não tem uma nota da imprensa parabenizando a polícia. Pois é. Cada um tem os seus próprios heróis, né? Então se eu tenho esse poder de comunicação que vocês me deram, parabéns, Polícia do Rio, por ter feito o trabalho e por ter poupado vidas. O meu orgulho é a polícia e não as vítimas da sociedade. Pode ter certeza disso. Vamos lá.
Bora partir agora pro tino econômico que o Lula tem. O Lula quer até mudar os livros de economia. Você já pensou num cara? Sabe, um gênio. É um cara, assim, espetacular. Segundo ele, os livros de economia estão ultrapassados e agora é a visão petista que resolve tudo. Até porque eles são a própria democracia. A própria Janja falou isso na ONU, que o Brasil teve 6 anos sem democracia. Afinal, democracia é só o PT, não é? Pois é. Vamos pegar aqui esse quase Nobel da economia, da paz, do mundo aqui, né? Que nós vamos mostrar o que ele falou. Ele falou o seguinte: o Lula disse que Campos Neto contribuiu para o atraso do crescimento econômico. O Campos Neto é o presidente do Banco Central. O Lula falou o seguinte, o presidente voltou a chamar presidente do Banco Central de esse cidadão e afirmou que não tem nenhuma explicação dos juros da taxa Selic estarem a 11,25%. E também explicou que ele está atrasando o crescimento econômico do Brasil. Não adianta explicar para quem não entende. É simples. Ou você encara a inflação, ou você encara juros altos. É uma equação lógica da economia. Então, quando você aumenta os juros sem pressão política, você consegue controlar a inflação. Porque se hoje o Lula tivesse feito o populismo que ele bem queria, você pode ter certeza aí que até a abóbora que substituiu o lugar da picanha, para quem acreditou, estaria aí uns R$ 25 o quilo. Então, o grande ponto é como que o tempo faz papel de desmentir aqueles que não estão corretos com a verdade. O Lula falou isso do Campos Neto ontem. E hoje, o Campos Neto foi considerado o principal presidente de Banco Central do mundo no ano de 2024. Sob Campos Neto, Banco Central do Brasil é eleito autoridade monetária do ano. A premiação Central Bank Awards de 2024 elogia a autonomia do Banco Central mesmo diante da pressão do presidente Lula. Ou seja, o que a Central Bank Awards fez foi falar, apesar do Lula, parabéns ao Banco Central do Brasil, que foi o melhor do mundo. Ou seja, você conseguiu ser um banco livre, independente, apesar de estar aí com o Lula do lado. Pois é, e o tempo nem demorou. O Lula falou ontem, hoje a resposta já veio. E para quem duvida aí, tá aqui, a Central Bank Award aqui para vocês. Central Bank of the Year, Central Bank of Brazil. Ou seja, o Banco Central do ano é o Banco Central do Brasil. Graças a quem? Campos Neto. Não graças a quem? Ao Lula. O Lula só ataca o Banco Central. E se hoje a gente não está numa inflação desenfreada, é porque o Banco Central agiu. Mas é lógico, o Lula vai atacar o Banco Central. Afinal, ele quer mais dinheiro para fazer populismo. É assim que funciona a regra do jogo, né? E olha só. Olha esse ponto aqui, Essa matéria aqui foi publicada pelo Darcy Bacarense, mas é uma matéria da Revista Oeste. Baixas taxas de investimento indicam sinal de alerta para a economia do país. Pior nível desde 2019. Elas limitam o crescimento e expõem a incapacidade do Brasil para atrair recursos privados. Ou seja, pessoal, é o investimento que traz dinheiro para dentro do Brasil. E nós estamos no pior nível de investimento desde 2019. Desde 2019. Ou seja, o Bozo atraía dinheiro. O Lula, que viaja internacionalmente, e o pessoal lulopetista aí fala, nossa, trabalha demais o Lula, olha como viaja. Pois é, e o Lula, que viaja tanto, espantou todos os investidores. Mas olha só, espantou até agora, levando em consideração a projeção de 2023. Foi antes da Vale e da Petrobras perderem juntas quase 100 bilhões de reais juntas. Deu para entender que daqui para frente o que estava ruim vai ficar pior? Mas tem gente que aposta que a economia vai bem. Até saiu uma matéria, eu quero falar com vocês, que diz que no Brasil, as pessoas, 39% dos brasileiros deixaram de passar fome. Passavam fome com Bolsonaro e
e deixaram de passar fome. A gente vai fazer uma análise dessa matéria, mas vai ficar para um próximo editorial. Por hora, a gente vai continuar com o que tinha sido preparado aqui para vocês. Vamos lá. Revista Fórum, né, de extrema esquerda, agora acha que o Maduro, esse democrata maravilhoso, agiu bem. Guerra no céu. Maduro bane voos de Milei. Pois é, os voos argentinos não poderão mais sobrevoar o céu da Venezuela, sob risco de ser bombardeado. Você imagina, um avião comercial cheio de passageiros tem o risco de ser bombardeado se esse avião é proveniente da Argentina. Segundo o Maduro, o Milei é um neonazista. Não é democrático quanto ele e o Lula. Tem que ter a mesma democracia que ele e o Lula têm. E a revista Fórum, essa revista, assim, democrática, de extrema esquerda, parabeniza o Maduro pelo entendimento de que, nossa, Milei é neonazista. Bom mesmo é o Maduro e o Lula que se alinham cada vez mais. Então, assim, é um disparate tão grande, é uma imoralidade tão grande que a gente começa a perceber do jornalismo brasileiro, que perdeu toda a credibilidade, que, assim, chega a assustar, né? Então é uma coisa que chega a ser grotesca, né? Grotesca, mas grotesca mesmo. Enfim, olha só outra matéria aqui que é interessante a gente fazer as ligações democráticas aqui, né? Com o que se alinha o Brasil. Até tem que tomar cuidado porque esse tipo de matéria, na eleição passada, podia ser caracterizada como fake news, né? E poderia, inclusive, te dar multa. Nessa agora, se você colocar uma matéria como essa, pode ser até pior, né? Você pode perder tudo, né? Matéria da revista Cruzoé. O aperto de mãos das diplomacias do Brasil e de Cuba, das duas democracias maravilhosas. O Carlos Bolsonaro, escreveu o seguinte: o Brasil do Amor fechou um acordo de cooperação com Cuba para a formação de jovens diplomatas nos dois países, publicado no dia 11 no Diário Oficial da União. A mesma Cuba castrista que desde 1959 mantém toda a sua população sob um manto de miséria, fome e total ausência de liberdade e individualidade. A mesma Cuba que persegue, prende e mata opositores dos regimes famigerados dos irmãos Castro. A mesmíssima Cuba que virou um hub internacional de narcotraficantes e terroristas do mundo todo. Temos muito a trocar com a diplomacia dos irmãos Castro. Parabéns, né? Aí ao Lula, que vem alinhando o Brasil com o que há de melhor e mais democrático no mundo. Tem muito o que realmente estabelecer contatos com Cuba aí. Ontem eu estava assistindo um vídeo sobre Cuba mesmo. Um rapaz boliviano que foi visitar Cuba e mostrando. Até a área nobre de Cuba, que tem casas gigantescas, casas muito grandes, não tem energia elétrica nas ruas. Assim, é algo assustador. Internet não existe. Sabe, é um nível de miséria e sabe qual é interessante? A área nobre do país, ou seja, as casas melhores, são todas dedicadas a membros ou familiares de pessoas ligadas ao governo. É só vocês assistirem, tá? Chama Franz, o canal do rapaz, ele é peruano, ele é peruano e faz visitas. E ele foi fazer uma visita de Cuba e escancarou um pouco como é que é a verdade ali de Cuba, né? Um vídeo sem qualquer viés político, ideológico, ele só foi para mostrar. E aí dá para você ter uma noção da realidade um pouco de como é Cuba, né? De como é Cuba. Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, a última matéria que eu trago para vocês é essa aqui sobre o Anderson Torres. E aí mostra um pouquinho do viés da Polícia Federal, que tem um intuito de caçar bolsonaristas, né? A Polícia Federal abriu um processo interno contra Anderson Torres por apreensão de árvores. A Polícia Federal abriu um processo administrativo disciplinar contra o ex-ministro da Justiça e delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, tá? Para apurar se a apreensão de 55 aves de Torres gerou repercussão negativa para a imagem da corporação. A investigação interna foi aberta no mês passado. Segundo a Polícia Federal, a suspeita de que a operação ambiental contra Torres, servidor de carreira do órgão, tenha gerado possível exposição negativa da imagem da PF.
A corporação se baseou em trecho da Lei dos Policiais Federais de 68, que define transgressão disciplinar como um ato que gere escândalo ou que contribua para comprometer a função policial. A Coordenação Geral de Comunicação Social da PF recebeu um pedido da Corregedoria para fazer um levantamento de reportagens sobre apreensão na Casa de Torres que causaram repercussão negativa para a corporação. O que aconteceu? Enquanto o Anderson Torres estava preso, fizeram a denúncia que ele tinha aves, ele é um colecionador de aves, e que essas aves estavam de maneira irregular. O IBAMA foi atrás, como o Anderson Torres estava preso, não pôde se defender, não pôde mostrar o registro das aves, as aves foram levadas, né? Todas as 55 aves foram levadas. Dessas 55, 16 morreram na mão do IBAMA. O cara que fez a apreensão contra o Anderson Torres é um petista do IBAMA de carteirinha, foi candidato a deputado federal, fazia postagens pró-Lula o tempo inteiro e foi quem foi atrás do Anderson Torres. Deixou 16 aves morrerem. E uma, a mais valiosa do Anderson Torres, sumiu, desapareceu. O Anderson Torres, depois que saiu da cadeia, apresentou a documentação, pegou as aves de volta e agora pediu esclarecimento ao IBAMA para saber o porquê que essa ave sumiu e as outras morreram. É lógico, vai pedir até uma indenização, né? Se vai ganhar, eu não sei. E agora a Polícia Federal resolve abrir um processo, sei lá, para expulsar o Anderson Torres, sei lá, para penalizá-lo, para multá-lo, não sei. Abre um processo disciplinar contra o Anderson Torres, porque as reportagens que falaram das aves podem ter escandalizado aí a Polícia Federal. O que você me diz sobre isso, hein? Coloca no comentário para mim saber, tá bom? Obrigado, pessoal, por ter acompanhado a gente aqui desde o início, tá? Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Se gostou, põe no comentário. Se não gostou, qual o ponto que deixei a desejar? Porque, assim, eu me dedico muito, é por vocês. O canal é feito por vocês, tá? Embora a gente tenha uma independência grande, a gente faz no intuito de mostrar para vocês aquilo que, sabe, tá rolando na política e a gente tem que trazer as informações da maneira mais adequada possível, tá bom? Seja de viagem, vocês estão percebendo que eu estou num ambiente diferente, ou não, a gente vai estar aqui fazendo o nosso papel sério e o nosso trabalho sério com vocês, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo editorial. Até daqui a pouco. Abraço.